Boa noite a todos, muita paz para vocês. Vamos dar início à nossa palestra da noite de hoje, agradecendo primeiramente a presença de Jesus e da espiritualidade amiga desta casa. Vamos dar início com a leitura de preparação do ambiente, que será feita por Laura. Distâncias. Segue-me nestas rápidas empresas e responda-me se já se preocupou em examinar algumas. Entre a mentira e a infâmia, a distância é de um conceito. Do aperitivo à embriaguez, a distância é o próximo cálice. Do ódio à loucura, a distância é um grito. Do ciúme ao crime, a distância é a circunstância. Da cobiça ao roubo, a distância é a ocasião. Da fraude à traição, a distância é o medo. Da mágoa conservada à inimizade aviltante, a distância é a revolta surda. Do receio cultivado ao pavor atormentante, a distância é o susto. Da maledicência discreta à difamação ultrajante, a distância é de poucas palavras. Mas do ódio ao amor, a distância é, às vezes, constituída de penoso renascimento na carne, ao jugo de incorrigível afeição. Em que situação você se encontra? Que programa imprime a vida? Pense nessas distâncias a vencer. Medite, vigie, ore e avance com Jesus. Marco Prisco, pelo médio de Valdo Franco, no livro Momentos de Decisão. Que assim seja, graças a Deus. E para fazer a prece inicial, convidamos Tereza. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Vamos pensar em Jesus, imaginando a sua figura amorosa, seu olhar meigo, profundo, nos transmitindo tanta paz, tanta compreensão, tanto amor. E vamos dizer-lhe: Jesus, nosso mestre e amigo, mais uma vez aqui reunidos, encarnados e desencarnados, em nome de Deus e em teu nome, rogamos a tua assistência, a tua proteção, bem como a colaboração dos mentores espirituais desta casa, para que as nossas atividades desta noite transcorram num ambiente de paz, de harmonia, de equilíbrio. Permite, Jesus, que o nosso irmão Augusto se sinta intuído, assistido, orientado em sua exposição do tema de hoje, que todos nós possamos entender a mensagem que nos será transmitida, procurando da melhor maneira que nos for possível aplicá-lo na nossa vida diária. Dá a Jesus que, ao deixarmos esta casa, nos sintamos revigorados, fortalecidos, mais esclarecidos e, portanto, mais conscientes de nossas responsabilidades perante nós mesmos e perante aqueles com quem convivemos. Te agradecemos, Jesus, por mais esta oportunidade de trabalho, de aprendizado, de crescimento interior que nos está se concedendo esta noite. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, que a tua luz, Jesus, nos ilumine, e que tua mãe, a amorosa Maria de Nazaré, continue a velar por nós. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos dar início à palestra da noite de hoje, com o tema Há muitas moradas na casa do Pai. Vamos ouvir o que nosso irmão Augusto Padilha tem para nos dizer. Boa noite, estimados irmãos, estimadas irmãs, prezados amigos, prezadas amigas, que Jesus nos abençoe e nos guarde em sua paz. O nosso tema da noite é exatamente sobre o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado exatamente Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, esse estudo também
ele poderá ser encontrado aqui no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos. No capítulo 4 do livro 2º, Pluralidade das Existências. Só que nesse item Pluralidade das Existências, nesse capítulo, nós temos o item 3. E esse item 3, ele serve para o nosso estudo desta noite, que é Encarnação nos Diferentes Mundos. Esse item 3, Encarnação nos Diferentes Mundos, ele vai das questões 172 à questão 188. Então, fazendo a leitura dessas questões, nós iremos nos esclarecer melhor. E aqui, no capítulo 3º, Há muitas moradas na casa de meu pai, nós temos os itens: diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causas das misérias terrenas. Esses itens são comentados por Allan Kardec. E nós temos as instruções dos espíritos: mundos superiores e mundos inferiores, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores, progressão dos mundos. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós sabemos que esse tema, ele ainda hoje desperta muitos questionamentos no mundo, de um modo geral, em todas as manifestações sociais, nos centros acadêmicos, porque nós sabemos que a chamada ciência oficial, ela é muito cética, ela é muito, digamos assim, muito rigorosa, muito árida, no sentido de fazer especulações. Então, os cientistas dizem assim, que se descobrirem, por exemplo, uma bactéria que seja no planeta Marte, se eles descobrirem uma bactéria, vai ser uma coisa extraordinária, vai ser algo fascinante descobrir uma bactéria no planeta Marte. Então, como eles ainda não descobriram nenhuma bactéria fora da Terra até agora, então a ciência oficial diz só a vida na Terra. Ou pelo menos, a ciência não pode, digamos assim, ou ela não se arrisca a fazer afirmações diferentes. Mas o universo, vamos começar o seguinte: o universo antigo, segundo século depois de Cristo, o grande astrônomo da época era um grego chamado Cláudio Ptolomeu, que era um dos diretores da Biblioteca de Alexandria, que era o maior centro cultural do mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria. Era o centro acadêmico por excelência. E Ptolomeu, então, ele era astrônomo, matemático. Através de observações, ele lançou as bases do chamado sistema geocêntrico. O que é o sistema geocêntrico? É aquele que diz que a Terra é o sistema, é o centro do universo. Mas antes de entrarmos nessas ilações propriamente ditas, eu gostaria de ler para os companheiros o seguinte. Aqui no item 1 do capítulo Há muitas moradas na casa de meu pai, João, no capítulo 14, versículos 1 a 3, ele diz: não se turbe o vosso coração. Aliás, reproduzindo as palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lhe teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que eu me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. E sobre elas, Allan Kardec faz o belíssimo comentário no item 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam
moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então, além do conceito de planetas habitados, essas palavras de Jesus significam os diferentes estados da alma na erraticidade. Quer dizer, nós aqui, por exemplo, nesse ambiente, nós estamos, logicamente, vendo os companheiros encarnados, mas há um sem número, talvez até maior, de companheiros desencarnados, que quem tiver a faculdade da vidência, terá a felicidade de vê-los. Quer dizer, a erraticidade, em se referindo ao mundo extracorpóreo, começa aqui, porque há uma série de espíritos circulando pelo mundo. E esse é um dos grandes benefícios da doutrina espírita. Porque as religiões tradicionais, antes do espiritismo, elas não faziam muitas ilações sobre a vida depois da morte. Acreditam na imortalidade da alma, mas é um assunto que não leva a muitas discussões. Mesmo quando houve recepções de obras como a Comédia de Dante, que hoje nós sabemos que foi uma viagem de Dante pelas diferentes esferas do mundo espiritual, aquilo ali foi recebido como uma obra literária, sem muitas conjecturas sobre o assunto. Surgiram médiuns aqui e ali grandiosos, como Emanuel Swedenborg, por exemplo, nos anos 1700, 1600, 1700, mas mesmo assim, as religiões dominantes não especulavam muito sobre a dinâmica da vida após a morte. O Espiritismo, então, como Consolador prometido, e nas palavras de Jesus, veio relembrar tudo o que ele havia ensinado do ponto de vista moral, não é? E ensinar novas coisas. E essas novas coisas são tudo isso que o Espiritismo trouxe. Coisas que ainda geram nas religiões tradicionais controvérsias. A comunicação entre os dois mundos, a pluralidade das vidas sucessivas, a pluralidade dos mundos habitados, temas que a doutrina espírita discute a exaustão. Nós somos estudiosos de todos esses temas que para as religiões tradicionais ainda são tanto ou quanto proibidos. Então eu me lembro muito bem, já falando dessa visão extraordinária que o Espiritismo traz, da nossa vida na erraticidade e da dinâmica do mundo espiritual, tão bem tratada nas obras de André Luiz, eu lembro o primeiro Pinga Fogo com o Chico Xavier, né, na antiga TV Tupi, quando ele foi arguído por um intelectual representante do pensamento católico, o doutor João de Escatimburgo, filósofo, não é? E ele perguntava o seguinte: senhor Francisco Cândido Xavier, nós sabemos que o senhor já recebeu muitos autores. Pela pergunta que eu lhe fiz anteriormente, o senhor falou de cerca de 400 autores. E eu quero afirmar que depois de Coelho Neto, isso na década de 70,
O Chico havia recebido até então 177 livros, e nós sabemos que esse número ultrapassou as 400 obras psicografadas. Então ele dizia assim: depois do autor Coelho Neto, o senhor é o homem que mais escreveu em língua portuguesa, depois do autor Coelho Neto. Então eu queria perguntar o seguinte: esses autores que o senhor psicografa, por acaso não são resultado de uma ação do inconsciente? Porque Allan Kardec fala da mediunidade mecânica, que é um dos métodos, inclusive, que o senhor utiliza também na psicografia. Então eu queria saber se quando o senhor recebe Humberto de Campos, Augusto dos Anjos, Castro Alves, Antero de Quental, Guerra Junqueiro e outros, o senhor não está inconscientemente imitando leituras que o senhor fez. Eu acredito na sinceridade de seus propósitos, na exposição de sua doutrina, mas eu gostaria de saber. Então, o Chico Xavier, ele diz assim: em 1931, com a idade de 21 anos, eu fui acometido de uma doença dos olhos. E muitas pessoas me acusam de ser devoradores de livros. E eu não tenho condições de ler tanto assim. Primeiro, eu não tenho tempo. Segundo, eu não tenho condições porque eu tenho praticamente uma visão monocular. Então, aí ele explicou que realmente ele não poderia dizer que esses livros eram dele, porque isso seria uma fraude. Ele não tinha condições de escrever nesses autores. Então, o senhor João Escantiburgo insiste na pergunta: houve na França um movimento, dizia o João Escantiburgo, de uma tendência literária a escrever à maneira de... Então, muitas pessoas escreviam à maneira de diversos autores. Por exemplo, se alguém pegasse um escrito de Marcel Proust e um escrito à maneira de, até que fosse mesmo um perito em Marcel Proust, não saberia fazer a diferença entre o escrito de Marcel Proust e a maneira de. Então, eu insisto com o senhor: será que os poemas que o senhor recebe, por exemplo, de Augusto dos Anjos ou de Castro Alves, não são memórias inconscientes do que o senhor leu? Então, o que o senhor afirma serem obras psicografadas? Então o Chico responde. E ele diz assim: por que a obra de grandes escritores como Platão, Aristóteles, Pitágoras e outros não foram recebidas psicograficamente? Não seria pela complexidade dessas obras? E o Chico diz: quanto a esses autores de alta complexidade, cujo conteúdo eu não conheço, não seriam eles também médiuns? E o Escantiburgo diz: isso aqui é uma reunião de perguntas e não de debates. E o Chico diz assim: eu sei que não é uma reunião de debates, mas eu gostaria de responder com todo o respeito pela Igreja Católica, na qual eu fiz a minha educação religiosa e cujo respeito e amor eu declaro de público que não quero perder. Há na tradição da Igreja Católica duas grandes santas, que Emmanuel está me lembrando aqui, que ele está presente, que é a Santa Brígida da Suécia e Santa Clara de Montefalco, que receberam laudas e laudas psicográficas e que a Igreja Católica reconhece como páginas psicografadas. Então, nesse meio tempo, Herculano Pires pede a palavra e Herculano Pires se refere a uma obra intitulada O Manuscrito do Purgatório. Esse manuscrito do Purgatório, que foi traduzido em língua portuguesa pelo padre Júlio Maria e publicado pelas edições paulinas, ele foi psicografado por uma freira que viveu num convento na Espanha e que psicografou cartas e cartas de outra freira que havia desencarnado nesse convento. E essas cartas são reconhecidas pela Igreja Católica como cartas psicografadas, e que foram publicadas em língua portuguesa, traduzidas pelo padre Júlio Maria, com autorização dos centros eclesiásticos brasileiros e com a devida autorização dos centros eclesiásticos espanhóis. E então o Chico, continuando a resposta, depois desse adendo do Herculano Pires, ele fala sobre a questão Augusto dos Anjos. Então ele diz que em 1931, exatamente com a idade de 21 anos, ele trabalhava no armazém.
E assim, à tardinha, por volta das 18 horas, ele ia regar uns canteiros de alho que tinha em torno do armazém. E ele disse que nesse momento de muita calma, de muita tranquilidade, em que ele sentia uma imensa alegria em regar os canteiros de alho, os espíritos vinham conversar com ele. E entre eles vinha Augusto dos Anjos. E então Augusto dos Anjos começava a declamar poemas para dizer ao Chico assim: eu estou declamando esses poemas para facilitar a psicografia. O Chico ainda não estava psicografando a Parnaso de Além Túmulo, a sua primeira obra, e o Chico disse que o Augusto dos Anjos referia-se a um poema que consta no livro Parnaso de Além Túmulo, que é Vozes de uma Sombra, que é um poema belíssimo para quem já leu. E então o Chico diz assim: o poema tinha muito mais coisas do que eu pude psicografar. E Humberto de Campos falava de termos técnicos, de galáxias, de estrelas, de universos, e eu ali regando os canteiros de alho, eu não conseguia entender. E o Augusto dos Anjos, melhor dizendo, dizia: a sua cabeça não dá para isso mesmo não. Eu vou escrever o que eu puder. Imaginem se eu podia entender Augusto dos Anjos ali com o regador nas mãos, regando o canteiro de alho. Então o Chico explica a realidade da psicografia. Porque às vezes o que acontece é o seguinte: os fenômenos acontecem nas diversas religiões, mas é como se aquilo ali fosse um privilégio delas. E quando o Chico e o Herculano Pires referiam-se a essa psicografia católica, eles mostravam que a psicografia é um fenômeno natural da mediunidade. Não é um fenômeno de religião tal ou de religião qual. Então, com isso, o Espiritismo traz para nós a realidade dinâmica do além-túmulo, a realidade dinâmica da erraticidade. E com isso, a doutrina espírita abre os véus que encobrem os mistérios, as superstições, os medos, não é? Diríamos até os recalques. E ainda hoje, nós não somos, em certa parte, compreendidos, porque entre os princípios básicos da nossa doutrina encontram-se a comunicação entre os dois planos, que é uma coisa comum para nós, não é nenhum mistério. A pluralidade dos mundos habitados, ou seja, a dinâmica evolucionária do espírito através das vidas sucessivas, e esse intercâmbio extraordinário entre os dois planos que vem de longas datas, mas que foi exatamente mais, digamos assim, dinamizado a partir do século XIX com a chamada invasão organizada, que veio exatamente para facilitar a codificação da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus e que abre todas essas portas à nossa compreensão. O Espiritismo é uma doutrina de consolação, porque não há mais nada no mundo que magoe as nossas almas do que a perda de um ente querido. Mas quando nós, no nosso desenvolvimento espiritual, tornarmos rotineiro essa comunicação, tudo será mais fácil. É uma conquista nossa. Eu me lembro do episódio do Chico Xavier, quando uma jovem, com a mãe, naqueles finais de reunião, veio saudar o Chico Xavier. Ele então olhou para a menina, quando ela saudou o Chico, e disse assim: minha querida, você está orando? Ela disse: estou, Chico. Ele disse: ore, minha filha, continue orando. Alguns dias depois, a jovem telefona chorosa para o Chico e diz assim: Chico, a minha mãezinha desencarnou. Ele disse: olha, minha querida, você lembra quando eu lhe perguntei se você estava orando, você ao lado de sua mãezinha? É porque quando você veio me saudar, o seu pai desencarnado abraçou a sua mãe e disse assim: Chico, daqui a alguns dias a minha costelinha vem para o lado de cá. Por isso que eu lhe perguntei, porque mesmo nós espíritas, nós sabemos que a desencarnação é algo que nos emociona, nos causa dor, principalmente quando alguém vai assim de forma repentina, não é? E então o Espiritismo vulgariza esse conceito, essa dinâmica, essa situação do mundo, dos espíritos na erraticidade, que são os diversos mundos. Então, por exemplo, aqui nesse ambiente, nós teremos espíritos felizes,
iluminados, os mentores espirituais, os nossos guias espirituais, mas teremos também falanges de espíritos sofredores, que vêm exatamente em busca do consolo energético e doutrinário aqui na Casa Espírita, que é por si mesma um hospital do espírito, uma escola da alma. Toda casa espírita, bem organizada, bem orientada, é por excelência um hospital do espírito, uma escola da alma. Então aqui há espíritos em diversas posições, quer dizer, são diversos mundos, não é, que povoam a erraticidade. São os estados felizes ou infelizes, como comentou Allan Kardec. Então, nós nos sentimos felizes porque a doutrina espírita, que é, sem nenhuma vaidade, o Consolador prometido por Jesus, traz todo esse acervo de informações que nos libertam, que nos consolam, que nos felicitam, que nos sustentam a emoção, não é? E que faz com que nós lidemos com esses momentos de crise, quando os nossos amados se afastam de nós pelo fenômeno da desencarnação, que é um caminho inequívoco, não é? Todos nós que estamos aqui, estamos a caminho da desencarnação. Aliás, nós começamos a caminhar para a desencarnação, no momento em que damos o primeiro choro no mundo, não é? Porque é o binômio berço-túmulo, ninguém foge a isso, né? Então, às vezes, a gente se ilude nos caminhos da juventude, porque a juventude é energia, não é? A juventude é paixão, a juventude é desejo, é atividade, é vontade. E às vezes a gente se perde nos caminhos da juventude e já vai despertar um pouco no caminho da maturidade, quando as forças começam a nos trair. Porque, por exemplo, hoje eu que estou com mais de 60, ainda faço ginástica, temo em ser jovem todo dia, saio meio vestido como boizinho, até o pessoal lá de casa diz: para onde vai o garoto? Porque eu saio de bermuda, com meia soquete, às vezes com camiseta jovem, por que não? Não é? Eu não tenho preconceito nenhum. Então, a gente vive até o dia que a vida disser, é para viver. Então, o fenômeno da desencarnação é algo de que nós não temos, ou sobre que nós não temos a menor dúvida. Vai chegar mais dia, menos dia. Nós não vamos viver neurotizados com medo da morte. Não, ela pode chegar amanhã, eu posso não acordar amanhã. Não é isso. Mas nós não podemos esquecer que o nosso trânsito, como diz Hilário Silva, nós somos almas em desfile, não é? Nós estamos no mundo cumprindo uma tarefa, uma missão, uma obra, refazendo os nossos caminhos internos, que foram muitas vezes complicados, ou destruídos, ou danificados em outros momentos reencarnatórios. E nós estamos aqui para isso, não é? E nós temos que dar todo o esforço do nosso espírito para que esse nosso desfile pelo mundo não seja um desfile em vão. Porque senão lamentaremos muito. Já lamentamos tanto, porque nós estamos aqui pela enésima vez, voltaremos outras enésimas vezes, e já choramos tanto pelo tempo perdido, pela oportunidade desprezada, não é? Pela experiência malograda, e nós estamos no planeta, na segunda escala dos mundos habitados. Aí nós volvemos ao nosso assunto, agora saímos dos diferentes estados da alma na erraticidade e vamos para os mundos habitados. Há muitas moradas na casa de meu pai. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou-lhe teria dito. Então, os espíritos classificam os mundos habitados de uma forma pedagógica. Mas voltando àquele início de Cláudio Ptolomeu, nós sabemos que o universo naquele período do 2º século depois de Cristo, o que era o universo naquele período? As estrelas fixas, as estrelas não fixas, que os gregos chamaram de planetas, que significa errantes, não é? Os cometas, os asteroides, as chuvas de estrelas, não é? A Lua e o Sol. Muito bem. Então, o Cláudio Ptolomeu, ele lançou as bases do sistema geocêntrico. Por quê? Porque tudo nasce no Oriente e desaparece no Ocidente. O astro do dia,
o astro da noite, a lua, as estrelas, tudo nasce no Oriente e desaparece no Ocidente. Então, para o homem daquela época, a única coisa que estava firme, parada, rígida, era a Terra. Então era muito natural que se concluísse que a Terra era o centro de tudo, porque ela estava ali e tudo surgia lá e desaparecia mais adiante. Só que entre o século, essa verdade, por que estrelas fixas? Às vezes a gente fica perguntando, por que estrelas fixas? Estrelas fixas porque os antigos observavam que as constelações, elas não mudam a partir dos meses. Por exemplo, se nós observarmos o céu agora em outubro, novembro, se eu não me engano, nós vamos ver algumas constelações conhecidas. Vamos ver a constelação do Escorpião, assim perto do nascente. Vamos ver o Cruzeiro do Sul, mais aqui. A constelação do Centauro, mais aqui, que são duas estrelinhas, não é? Vamos ver a constelação do Ório, que são as famosas Três Marias. Então, se nós observarmos isso entre outubro e novembro, nós vamos ver. Se nós observarmos no próximo outubro, novembro, nós vamos ver essas mesmas constelações. Se nós observarmos no ano 2019, vamos observar essas mesmas constelações. Então, as constelações são as mesmas, à proporção que os meses do ano vão passando. Então, com isso, os antigos chamaram essas estrelas de estrelas fixas, já que elas se repetem na mesma posição ao longo do ano. E as estrelas errantes, que os gregos chamaram de planetas, e que até o século XV, exatamente eram os planetas visíveis a olho nu. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Então esse era o universo conhecido. Mas a partir do século XV, XVI, houve um polonês chamado Nicolau Copérnico, inclusive sacerdote da Igreja Católica, matemático, astrônomo e médico e economista, que começou a observar e a estudar e percebeu que não era assim, que a Terra não era o centro do universo. E através de estudos e mais estudos, Copérnico concluiu que o centro do universo era o Sol. Então, a realidade do sistema geocêntrico se estendeu até o século XV. XVI, anos 1400 e 1500, Nicolau Copérnico derrubou esse modelo e instalou as bases do modelo heliocêntrico, onde o Sol era o centro do universo, que por si mesmo já é um conceito errado, porque o universo não tem centro. Mas para a época foi uma conquista extraordinária. O Sol era o centro do universo. E o que é mais extraordinário é que o Nicolau Copérnico percebeu que tudo girava em torno do Sol. E também nas suas bases dos movimentos da Lua em torno da Terra. Isso causou um espanto terrível. Até Martinho Lutero via aquelas conclusões de Copérnico com certa estranheza. Concomitantemente, um outro astrônomo alemão, Johannes Kepler, que tinha mais um modelo matemático, pegou as teorias de Copérnico, colocou no modelo matemático e equacionou as chamadas leis da mecânica celeste. Aliás, não nesse período ainda. Ele equacionou 3 leis que explicavam os movimentos planetários, que para Copérnico eram circulares, e Kepler, com observações mais acuradas, percebeu que essas órbitas eram elipsoidais e não circulares. E aí Kepler lançou as bases das suas 3 leis do movimento astronômico, do movimento dos planetas. Mas nos anos 1500, 1600, um italiano teve um avanço muito grande sobre esses estudos, porque ele não só estudava através de observações a olho nu e de equações matemáticas, mas ele criou um instrumentozinho simples, que hoje nós conhecemos como luneta astronômica, mas que é na história da astronomia o primeiro telescópio. E quando Galileu, que era físico e matemático e também astrônomo, ele lançou aquela lunetazinha incipiente contra o céu noturno, eureka, deu origem ao primeiro questionamento entre a religião, que dominava tudo, e a ciência nascente. Por quê? Porque a religião dizia o seguinte: Deus criou o luminar do dia, o sol.
e criou os luminares da noite, a lua e as estrelas, para embelezar os céus. Mas quando Galileu colocou aquela lunetazinha contra o céu, ele viu centenas ou milhares de estrelas que não eram vistas a olho nu. Então veio o primeiro questionamento: por que essas estrelas que não são vistas a olho nu? Para quê? Se Deus criou as estrelas para embelezar as noites, e as que não são vistas, elas foram criadas para quê? Então surgiu o primeiro questionamento. Através dessa luneta, o Galileu observou que o céu tinha manchas, e como essas manchas se deslocavam, ele concluiu que o Sol também girava em torno do seu eixo. Descobriu os 4 primeiros grandes satélites de Júpiter, fez as primeiras observações científicas sobre os anéis de Saturno, observou pela primeira vez os relevos da Lua, percebeu que Vênus também tinha fases como a Lua. Enfim, foi um avanço extraordinário só por causa daquela lunetazinha original do século XVII. Depois, meus queridos, sim, então o que aconteceu com Galileu? Ele percebeu que a Terra girava, que o Sol girava, que tudo girava em torno do Sol e que o Sol era o centro do universo. Mas então Galileu era professor universitário e ele começou a ensinar tudo isso nas suas aulas da universidade. E começou a ensinar, só que levaram o assunto para a igreja, que Galileu, que era católico e que era crente e que tinha uma filha, inclusive, religiosa, ele estava pregando essas coisas. E Galileu era amigo pessoal do Papa. E ele publicou uma obrazinha que era um diálogo entre o erudito e o ignorante. Ignorante no sentido do não conhecimento. Como Kardec fez com o livro O que é o Espiritismo? Ele não lançou uma série de perguntas entre diferentes pessoas. Galileu fez a mesma coisa, é um método pedagógico. Ele escreveu um livro, um livreto, em que havia um diálogo entre o erudito e o ignorante. E alguém foi dizer ao Papa, os integrantes de todos os séculos, que o ignorante do livro de Galileu era a sua santidade. E o Papa, que era amigo pessoal de Galileu, claro que ficou magoado com aquilo. Enfim, Galileu foi chamado para explicar o que ele estava ensinando na universidade. E deram um alerta para ele: você não pode ensinar isso, porque o centro do universo é a Terra. A Terra é o escabelo dos pés de Deus, é onde Deus colocou o homem à sua imagem e semelhança. A Terra é o centro do universo, você não pode ensinar diferente. Mas Galileu era meio teimoso e continuou ensinando. Resultado, ele chegou ao tribunal da Inquisição. Como um temporâneo seu, que era também monge da Igreja Católica, foi levado à fogueira, filósofo, e que especulava sobre muitas coisas, inclusive sobre a pluralidade dos mundos habitados, e especulou algo que naquele tempo, século XVI, XVII, era algo inviável, inimaginável, a natureza de Jesus. Então Giordano Bruno questionava: Jesus é humano, Jesus é divino? Isso era um risco terrível, era uma heresia muito grande. Jesus era divino, mas Giordano Bruno questionava a natureza divina e a natureza humana de Jesus, questionava sobre a pluralidade dos mundos habitados, ensinava a ciência hermética. E um ricaço italiano armou para Giordano Bruno, convidou. Giordano Bruno estava pela Europa, Alemanha, Polônia, aquele mundo todo ensinando. Era muito respeitado na Europa e foi chamado de volta para a Itália por esse ricaço que disse: eu quero aprender a ciência hermética. Era uma armadilha. Giordano Bruno voltou e, resultado, foi levado ao tribunal da Inquisição. Era um homem idealista, como Sócrates. E os idealistas não negam. Sócrates preferiu beber a cicuta, embora os magistrados, seus amigos, os juízes, lhe abrissem a porta noturna da prisão para que ele fugisse. Mas Sócrates disse: eu não tenho culpa. Se eu fugir, eu estou dizendo para Atenas que eu tenho culpa. E eu não tenho culpa. Eu não posso trair a confiança dos atenienses. Eu prefiro morrer. Mas não vou admitir uma culpa que eu não tenho. Bebeu a cicuta. O verdugo pediu perdão e chorou antes de lhe entregar a cicuta, orientou para que ao beber ele se deitasse e Sócrates morreu. Diz Emmanuel que foi um dos grandes precursores da ideia cristã. E ao sair do mundo,
voltou para os páramos celestiais. Giordano Bruno era idealista. Preferiu morrer, mas não negou. Galileu era cientista. E Galileu negou. Então a gente pode dizer, Galileu foi covarde? Não foi. Galileu não foi covarde. Galileu era um homem de 70 anos. E na sua visão de cientista, ele sabia que aquelas verdades que ele estava pregando na universidade, e que a partir daquele momento ele estava proibido de pregar, mais cedo ou mais tarde viriam à tona, como vieram. Nos séculos 17 e 18, com Newton, que a partir de todas essas ideias de Kepler, Galileu, Copérnico, ele conseguiu equacionar a lei de gravitação universal, que é a maior força do universo, e com isso equacionou as leis da mecânica celeste a partir das 3 leis de Kepler. Então, Galileu negou tudo diante do tribunal complexo e elegante da Santa Inquisição, aquele tribunal cheio de cardeais e de outras autoridades. Ele negou tudo. E foi condenado à prisão perpétua, que foi reduzida para a prisão domiciliar, que já existia nesse tempo, meus amigos, não é uma invenção da modernidade. Então Galileu ficou em prisão domiciliar, até morrer. Galileu já desencarnou com 78 anos, talvez já tivesse um pouco esclerosado. E dizem os seus biógrafos que já no final da vida, ele escrevia na parede da sua prisão domiciliar, e por si se move, e por si se move, e por si se move. Estava se referindo a quem? A Terra. Realmente, quando Newton veio ao mundo, porque Galileu desencarnou em 1642, Newton nasce em 1642. E a era de Newton foi a era da oficialização da ciência. E aí, todas essas verdades, heliocentrismo, leis da mecânica celeste, tudo foi aceito pela humanidade. E aí, nós estamos nesse planeta Terra, que na classificação dos espíritos está na segunda ordem. Por quê? Os espíritos classificam os planetas, numa classificação pedagógica, em 5 categorias diferentes. Mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos felizes ou ditosos e mundos celestes ou divinos. Nós já passamos pelo estágio do planeta primitivo, porque no planeta primitivo domina o quê? O instinto, a paixão, não há o conhecimento moral, não há intelectualidade, não há invenções, não há avanços científicos. Então, claro que nós já passamos por esse estágio quando éramos o homem da caverna, não é? Quando nós começamos a fazer nossas construções e surgiram as cidades e os primeiros impérios, vieram os grandes impérios da antiguidade clássica, não é? Então nós entramos, nós já tínhamos conhecimento moral, já tínhamos conhecimento tecnológico na Grécia, no Egito, na Babilônia, em Roma, na Síria, na Caldeia, em todas essas grandes culturas, os fenícios, não é? Nós já entramos no planeta de expiações e provas. O que é um planeta de expiações e provas? Nós não precisamos ir longe, nós estamos nele. É um planeta onde o mal domina sobre o bem. Nós temos alguma dúvida disso? Não temos. Só que os amigos espirituais nos falam que nós já estamos na aurora da regeneração. Nós acreditamos nisso. Só que a aurora, o que é a aurora? Se nós sairmos de casa na aurora, é entre 4 e 4:30 da manhã, o mundo está iluminado? Não. Ainda há sombras nos caminhos. Nós podemos tropeçar. Então, se nós estamos na aurora da regeneração, ainda há sombras espessas. Porque na aurora do dia, 4, 4:30 da manhã, ainda há sombras nos caminhos da Terra. Então nós estamos na regeneração, agora as pessoas, na aurora da regeneração. Agora as pessoas perguntam, quando o mundo de regeneração vai começar? Quando nós quisermos. Todos aqueles reencarnados no planeta que já optaram pelo bem incondicional estão no período de regeneração. Isso não significa que nós não escorreguemos, não tropecemos, não caiamos. O que significa é que nós optamos pelo bem, incondicionalmente.
Então, todos aqueles que optam pelo bem incondicionalmente, aconteça o que acontecer, seja no Oriente, no Ocidente, no Norte e no Sul, está já vivendo a era da regeneração. Todos os seres humanos que se irmanam no bem, sob qualquer denominação religiosa ou filosófica, já está na era da regeneração. Então, a era da regeneração, meus queridos, depende do nosso esforço. E o que é um planeta de regeneração? Que é a categoria aonde nós estamos chegando devagarinho. Então, os Espíritos dizem, compara-se a um convalescente depois de uma moléstia dolorosa e cruel. Imaginemos um convalescente depois de uma doença longa e dolorosa. É o paraíso. As dores começam a desaparecer. Não há mais dispneias. Não há mais síncopes. Então, a convalescença é o paraíso depois de uma doença dolorosa e pertinaz. Então, o mundo de regeneração é o mundo onde vai haver amor. Se nós quisermos saber o que será a Terra daqui a algum tempo, é nós imaginarmos a Terra sem homicídio, sem estupro, sem miséria social, sem perseguições de espécie nenhuma por cor, por classe política, por regime social, por nada, não é? Sem ódios. Então imaginemos a Terra sem isso. Aí eu gosto de fazer uma imagem, que eu acho que já fiz aqui, inclusive, no William Crookes. Nós não temos a retrospectiva de final de ano. Então, quando o locutor disser emocionado, certamente ele dirá emocionado pela primeira vez assim. Na primeira vez da história do mundo, nós registramos um ano em que não houve em nenhum local da Terra um só homicídio. No dia que o locutor disser isso, se nós estivermos reencarnados, possamos bater o martelo, estamos no planeta de regeneração. No dia que a Terra, durante um ano inteiro, não registrar um só homicídio, nós estaremos na regeneração. Aí eu faço uma outra imagem. Você tem uma filha, você mora num apartamento à beira-mar, é uma noite de luar, ela está lendo um livro fascinante e ela diz assim, eu vou ler o meu livro à beira-mar, pega a sua cadeirinha de praia e vai lá para a praia para ler o livro à luz da lua e à luz do poste, 2, 3 horas da manhã. Hoje, se a nossa filha disser isso, algum pai vai permitir? Só se tiver um juizinho desse tamanho. Mas na regeneração, quando a nossa filha pegar o seu romance preferido e disser, paiinho, maninha, eu vou terminar de ler à luz do luar, à beira-mar, 2 horas da manhã, se nós estivermos na regeneração, nós podemos deixar sem medo algum, porque a nossa filha vai e vem sem ser molestada. Não é o paraíso? É para onde nós estamos indo. É o planeta de regeneração. E nós temos que trabalhar para a edificação desse planeta. E nós já vemos alguns sinais. Por exemplo, há um dia desses, há uns meses atrás, eu vi uma reportagem. Se você esquecer alguma coisa numa praça em Tóquio, que é uma das maiores metrópoles do mundo, é uma megalópole por excelência, você esqueceu esses 2 livros no banco da praça. Se você voltar 3 dias depois, você vai encontrar os seus 2 livros no banco da praça. Já não são sinais da regeneração? Eu vi uma reportagem dos trabalhadores de metrô em Tóquio. Quando o metrô chega, eles vão limpar o metrô para a viagem seguinte. Eles limpam o metrô. E nas cabines dos passageiros, eles colocam flores, jarrinhos de flores, para receber os passageiros. Quando é que nós vamos ter isso nos nossos metrôs aqui no Brasil? Quando é que nós vamos esquecer 2 livros no banco de praça? Aqui, eu moro pertinho dessa praça. Se eu esquecer esse livro, se eu voltar 15 minutos depois, ou meia hora depois, possivelmente eles não estarão mais lá. Mas são sinais da regeneração, que já surgem aqui e ali. Eu gosto também de lembrar o fato, nós temos todos esses problemas na nossa sociedade, mas há alguns anos atrás realizou-se uma enquete, em que se analisou 20 metrópoles do mundo. O que foi que se analisou nessas 20 metrópoles do mundo? O cotidiano. Você me pede uma ajuda na rua, uma informação e eu vou lhe dar. Ou você me pede um auxílio qualquer na rua e eu vou lhe fornecer. Foi feita então essa análise em 20 metrópoles do mundo. Vocês sabem qual foi a metrópole mais cordial das 20?
o Rio de Janeiro. Estão entendendo? É a nossa alma. O Rio de Janeiro, que hoje vive praticamente uma guerra urbana, em determinados locais da cidade, foi eleita nessa enquete de 20 metrópoles como a metrópole mais cordial entre as 20. É a nossa alma. A alma generosa, a alma simples, a alma cordial do brasileiro. Então nós precisamos trabalhar. Não vamos nos desesperar porque o Rio de Janeiro, que é o cartão postal do país, não continua tão lindo. Vamos trabalhar para que o Rio de Janeiro continue lindo, para que seja o cartão postal do nosso país. Abençoado pelos braços eternamente abertos do Cristo, nós temos que trabalhar por isso, para construir o mundo de regeneração. E não é com pessimismo. E depois do mundo de regeneração, mas Santo Agostinho diz o seguinte, que eu peço permissão a vocês para ler. Santo Agostinho, no item 18, exatamente do item há muitas moradas na casa do Pai, ele diz o seguinte, Santo Agostinho, item 18. Me perdi um pouquinho, me dei só um tempinho para eu me achar, viu, meus amigos? É aqui. Não, aqui. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, no item 18, Santo Agostinho diz o seguinte, mas há, se referindo aos mundos de regeneração, mas há, nesses mundos ainda falível é o homem, e o espírito do mal não ha perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. E conclui poeticamente Santo Agostinho, contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada, e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. E assim, meus queridos, esse convite de Santo Agostinho faz com que nós trabalhemos cada vez mais. Porque se nós merecermos voltar à terra daqui a 100 anos, após essa encarnação, se nós merecermos isso, possivelmente nós já vamos encontrar um mundo de regeneração bastante adiantado, se nós merecermos voltar. Então, depois do nível de regeneração, nós vamos para os planetas felizes ou ditosos, onde o bem domina primordialmente, onde não há resquícios de ódio, nem de materialidade, e, finalmente, quando nós atingirmos o estágio de espíritos purificados, nós vamos habitar os planetas celestes ou divinos, onde não há marca de materialidade, onde os corpos são absolutamente sutis, quase confundidos com o perispírito, e onde são os planetas celestes, celestes ou divinos, onde os espíritos purificados caminham. Nós acreditamos que a Terra cumprirá o seu desiderato, porque nós somos um planeta. Se nós não nos destruirmos numa guerra de extermínio, nós temos milênios e milênios pela frente. E antes que o sistema solar entre em colapso, o que vai acontecer, não é? Porque daqui a 2 bilhões de anos, 2 bilhões e meio, o Sol vai começar a inchar e vai se tornar uma gigante vermelha, segundo os astrofísicos, não é? E então, se a Terra naturalmente não for empurrada mais para longe pela gravidade absurda dessa estrela gigante, nós seremos literalmente incinerados. Mas isso só vai acontecer daqui a 2 bilhões e meio de anos, mais ou menos, quando o Sol começar a se tornar uma gigante vermelha. E quando o Divaldo dizia isso numa palestra, que isso ia acontecer daqui a 2 bilhões ou mais de anos, uma senhora disse assim, ai meu Deus, o que será da gente? Mas isso só vai acontecer daqui a mais de 2 bilhões de anos. E se nós continuarmos na Terra como humanidade, nós atingiremos o nosso nível de planeta celeste ou divino. Porque é um tempo suficiente para nós passarmos por todas as etapas planetárias. Já estamos nas expiações e provas,
vendo os albores da regeneração, depois seremos planetas felizes, planeta feliz ou ditoso, e finalmente planeta celeste ou divino, que é o nosso destino. Aliás, Jesus já afirmou: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então isso é a nossa esperança. Nós chegaremos ao nível de planeta celeste ou divino, porque nós somos as ovelhas de Jesus, e das ovelhas dele, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Essa, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é a nossa grande esperança. E depois desse estudo, que os queridos companheiros poderão aprofundar nas obras aqui citadas e em outras, como a Gênese e outros estudos, como no livro O Consolador de Emmanuel, nós só temos a agradecer pela oportunidade desta noite, pela simpatia dos companheiros encarnados e desencarnados, pela fraternidade que nós sentimos aqui, envolvido por todos vocês, e desejarmos que continuemos juntos, trabalhando pela edificação da regeneração. E trabalhemos, porque somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Confiemos na palavra de Jesus e na grandeza da doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo, e elaboremos sempre pela construção de um homem melhor dentro de cada um de nós, e por extensão, a construção de uma humanidade mais feliz. Que assim seja.